Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, bom dia, minha gente. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida, que venha sobre você o favor de Deus, a sabedoria do alto e a proteção divina sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E diz também, praga nenhuma chegará à sua tenda, à sua casa. Receba esta palavra de Deus no seu coração e tenha um dia de excelência, um dia de fé, de realização, um dia realmente maravilhoso. Deus ilumine a todos nós e tenhamos um dia realmente muito frutífero e produtivo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Edson Nogueira. Eu sou líder do Ministério Agindo Deus, quem impedirá. E estamos aqui com vocês nessas manhãs, justamente pelas emissoras de rádio, pelas plataformas digitais, canal no YouTube. O importante é que aí do outro lado tem gente que está ouvindo, recebendo a palavra e sendo alimentado com a verdadeira palavra de Deus. Se você deseja nos acompanhar no Instagram, eu indico Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Tá bom? Bom, 2025, estamos aí no primeiro mês, estamos aí numa série de ministrações aqui neste horário com como ser abençoado. Eu tenho profetizado que 2025 é o ano de novas e grandes oportunidades que vamos ter, não desprezando as pequenas oportunidades, os pequenos começos. E 2025 será um ano para sonhar, mas também agir. Tem muita gente sonhando, mas não está agindo, não está dando início a alguma coisa. Me lembro uma ocasião, uma certa pessoa disse que ela tinha um sonho de ter a sua casa própria, construir a sua, ela queria ter a possibilidade de construir a casa própria. E com trabalho, com a bênção de Deus, ela conseguiu comprar um terreno, um lote de terras, tipo 360 metros quadrados, mais ou menos isso. Então ela já tinha o terreno, já era dela, estava comprado, estava pago, só que ela precisava agora começar a construção. E conta-se esse testemunho que a pessoa começou a orar e ela teve uma estratégia. Ela foi até uma loja de material de construção e comprou ali 1000 tijolos, e levou aqueles 1000 tijolos e colocou lá no seu terreno. Então ela fez um ato profético, olha que interessante, de colocar os 1000 tijolos lá. Então ela já tinha o terreno pago e agora 1000 tijolos, ok? E diz a história que com aquele passo que ela deu, com trabalho, orando, com a bênção de Deus e com uma estratégia, ela chegou dali um tempo, ela tinha sua casa dos seus sonhos pronta. Então foi fruto de trabalho, foi um fruto de esforço, mas Deus abençoou aquela pessoa, porque ela teve coragem de começar. Esta palavra inicial é interessante porque estamos falando já pela segunda semana como ser abençoado. Às vezes você quer alguma coisa e acha que aquela coisa vai vir pronto, tudo prontinho. Eu acredito que pode acontecer isso, sabe? Eu tenho alguns sonhos que eu acredito que pode chegar um momento, alguém chegar e falar, pastor, eu quero investir isso no teu ministério, já vou dar pronto. Mas de repente é pronto, mas vai ter que fazer algumas adaptações, somente se tratando de um imóvel, de alguma coisa assim. Você está me entendendo? Então pense nisso. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Ele faz milagres, mas tem milagres que Ele quer a nossa participação. E no testemunho dessa pessoa que eu mencionei agora, ele acreditou. Alguém poderia falar, mas o que vai fazer com 1000 tijolos, né? Para quem queria construir uma casa lá de 160 metros quadrados? Pois é, a pessoa conseguiu. Então, você tem que tomar cuidado com quem anda falando nos teus ouvidos. E tem que ter cuidado também, porque às vezes você começa a comentar com um monte de gente, ou com várias pessoas, vamos assim dizer, de alguns projetos que você tem. Então, às vezes você comenta com as pessoas erradas.
pessoas que te desmotivam, pessoas que colocam obstáculo onde não tem, pessoas que dizem para você, olha, você não vai conseguir, você não leva jeito para isso, você não tem dinheiro para isso. Então, meu amado e minha amada, se realmente algo é um projeto, é um plano legal, não é utopia, conforme eu falei ontem no programa de ontem, né? Então, vá à luta, vá à batalha, não espera a coisa acontecer, faça a coisa acontecer. Então, por isso que eu estou profetizando 2025, um ano de sonhar, de agir e muito, confiar e vencer com Deus. É isso mesmo que você ouviu, confiar e vencer com Deus. E diante do que a gente vem falando esses dias, né, essa nossa jornada aqui da fé, a gente falou aqui para ter uma vida abençoada que nós precisamos justamente confiar em Deus. Acabei de falar agora, confiar em Deus. Trabalhar a fim de que o nosso futuro seja melhor do que o nosso passado. Sonhar e lutar para realizar nossos objetivos e projetos, mas também investir em pessoas, contribuindo para o estabelecimento do reino de Deus no coração do ser humano. E para isso, teremos também que vigiar, ou seja, a fim de não dar lugar ao egoísmo e à avareza. É interessante essa colocação aqui, porque a pessoa egoísta, ela está sendo destruída de certa forma. Então a gente tem que se cuidar muito com isso, porque às vezes tem pessoas que elas começam a crescer, a evoluir espiritualmente, materialmente, né? E de repente o egoísmo começa a nascer no coração dessa pessoa. E eu estava lendo aqui um livro, justamente do famoso escritor John Maxwell. Ele escreveu vários livros sobre liderança, eu já li alguns. E ele também treina líderes ao redor do mundo, né, do mundo inteiro. Então, o sucesso de alguém pode ser avaliado pelas sementes que este planta para outras pessoas colher, ou seja, pelos benefícios de estender a outros, inclusive a outras gerações. Então, esse renomado autor, ele fez uma pesquisa sobre a vida de vários bilionários americanos. Pensa bem, bilionários americanos, essa pesquisa, né? E descobriu que os que eram egoístas e mesquinhos terminaram a vida isolados, angustiados, dominados por vícios como o alcoolismo, e muitos deles cometeram, infelizmente, tirar a sua vida, para não falar outra palavra. Já os bilionários, que eram liberais, terminaram a vida rodeados de gente, amados, felizes, tiveram longevidade e também uma qualidade de vida mesmo na velhice. Uma pergunta para nós: por que isto acontece? Sabe por quê? Porque o homem é um ser tremendamente sociável. Assim, meu querido e minha querida ouvinte, ele só se realiza no outro. Foi Deus quem nos fez assim. Dessa maneira, quando ajudamos outros, quando fazemos alguma coisa que abençoe outras pessoas no campo espiritual, psicoemocional e até material, isto também nos beneficia, trazendo equilíbrio emocional, melhorando nossa autoimagem e aumentando nossa autoestima. Olha que interessante isso. Então, é uma pesquisa e é interessante. Eu sou formado em economia e na economia existem muitas pesquisas, faz parte. E é interessante esse dado aqui. Então pense bem. Você viu que um número grande aqui de gente, por ser egoísta, olha o fim delas. Mas aquele que não é egoísta, que é liberal, né? Que é generoso, então a vida dele é melhor, inclusive na velhice. Então eu digo o seguinte: vamos fazer, minha gente, esse ano. Não que você não fez o ano passado, anos anteriores, mas vamos fazer agora. Vamos fazer o bem, sem olhar a quem. Fazer o bem faz bem para a nossa vida. Sabia? Fazer o bem. Então, minha gente, se você
deseja ter uma autoestima elevada, saúde emocional e uma vida abençoada, ajude outros que estejam passando por dificuldades em alguma área da vida. E sempre que tiver a oportunidade, fale de Jesus para essa pessoa, do amor de Deus e também do plano de salvação para essas pessoas. Você não é um cristão? Você tem certeza que você está salvo? Você caminha com Jesus? Então alguém semeou em você, correto? Então semeie em outras pessoas também a palavra de salvação. Promova o bem dos outros de diferentes formas. E lembre-se de uma coisa, lembre-se de que fazer o bem não implica simplesmente deixar de fazer o mal, mas, sobretudo, ter atitudes concretas que beneficiem outras pessoas. Olha o que Tiago diz aqui em Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Quem pode, preste bem atenção, quem pode e sabe fazer o bem e não quer fazer, acaba pecando. Mas o que envolve fazer o bem? É uma pergunta. O que envolve fazer o bem? Muito bem. Implica beneficiar o outro sem nos importar com o caráter ou o nível social deste, dispor-nos a ajudar o próximo sem esperar algo em troca, sem jogo de interesses. Sabe por que isso é exigido de nós, minha gente? Sabe por quê? Porque quando demonstramos bondade e benignidade para com alguém, manifestamos a este e ao mundo o caráter de Deus em nós. Então, vamos fazer o bem. Vamos pagar o mal com o bem. Algumas vezes, para fazer o bem, você terá de negar a si mesmo, por exemplo, calando-se quando gostaria de defender-se, por estar certo ou apontar os erros alheios que lhe estão causando prejuízos. Talvez, meu querido e minha querida, seja necessário até você sofrer o dano, o prejuízo, para que um mal pior seja evitado. Não foi isso que Jesus fez por nós? Ele morreu em nosso lugar, sofreu dano, pagou com a nossa vida o alto preço da nossa salvação. Contudo, há um detalhe importantíssimo revelado aqui em Isaías 53, 10 e 11. Quando a sua alma, a do Messias, se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Aqui nesse texto, vemos que Jesus ficou feliz, satisfeito com o resultado de sua morte expiatória, a salvação e a vida eterna de milhares que, justificados por ele, foram considerados filhos de Deus também, fazendo parte da família divina que viverá para sempre no céu, em condições muito melhores do que a que desfrutamos aqui na terra. Entendeu então o propósito de você estar me ouvindo? Em outras palavras, Jesus suportou o sofrimento, a injustiça, o escárnio, o desprezo, a tortura que sofreu antes e durante a sua crucificação e morte, com a esperança da ressurreição e do que esta representou para aqueles que o seguem. Ele encarou a cruz, antevendo o prêmio lá na frente e alegrou-se pelo bem que muitos outros poderiam desfrutar por ele. Deus amado e querido, libera o teu favor sobre os teus filhos e filhas. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.